Eu estou muito contente de estar aqui. Eu peço desculpa. Não sei falar português, portanto, meus amigos no Reino Unido falam que nem inglês eu falo muito bem, tá? Então, eu espero que o pessoal da tradução não se importe. Eu vou falar inglês para vocês ouvirem em português. O meu trabalho aqui hoje é falar com vocês a respeito de insuficiência cardíaca e extensão desses limites. E eu tenho um tempo bem curtinho para falar sobre isso. E é um tanto difícil, lhes digo. Vocês vão perceber por quê daqui a um momento. Mas eu diria que esse meu primeiro slide resume os recentes êxitos que tivemos no tratamento de insuficiência cardíaca, e eu diria que é uma grande área da cardiologia para se dedicar. Por quê? Porque temos tantos estudos randomizados tão positivos com drogas e novos dispositivos. E eu digo que no começo dessa nossa década, chegamos um pouco confortáveis. Eu diria, chegamos num ponto que a gente não chegou a uma nova classe de terapia ou droga que reduzia a mortalidade. E já faz 10 anos que a gente está nessa estagnação. Eu diria que o estudo clínico mais positivo que tivemos foi com o antagonista de receptores de corticoide, que estendeu a indicação desses agentes para uma população mais complexa, com sintomas mais modernos, por assim dizer. Mas eu diria que não tem nada novo que reduziu mortalidade faz um tempo, não é? E as pessoas, eu imagino, estavam ficando um pouco acomodadas, deprimidas, porque não parecia ter nenhum potencial a mais aí para fazer o bloqueio desses sistemas de angiotensina, não renal principalmente, e também para inibir o sistema simpático, além daqueles que a gente já tem bloqueado. Nada parecia ter um efeito muito recompensador. Por exemplo, os antagonistas e outros, como o de endorfina, na verdade, os inotrópicos pareciam aumentar a mortalidade, em vez de diminuir a mortalidade. E agora a gente chegou no nosso 50º aniversário do primeiro transplante cardíaco. E parece que o transplante também não fez muita evolução nos últimos 50 anos. Então, a conclusão é um tanto deprimida, né? Um tanto triste todo mundo. Mas as coisas mudaram. E agora eu quero dar um passo à frente, mostrar para vocês onde estamos. Em 2014, tivemos uma nova descoberta, onde tivemos uma mudança no nosso paradigma, no nosso entendimento de como a gente trata de insuficiência cardíaca. E pela primeira vez em 50 anos, identificamos uma nova classe de drogas que reduz mortalidade. E esse novo tratamento é netrolacina. Além disso, e a gente conseguiu fazer neprilacina como inibidor em combinação de duas drogas, o bloqueador de receptor que conhecemos muito bem, que é um inibidor de neprilacina, essa combinação dessas duas drogas. E por que o fizemos? Porque temos tentado descobrir como aumentar o efeito de endopeptidas neutros, de peptídeos neutros. Então, não é somente bloquear os, 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 os danosos caminhos que os bloqueadores trabalham, mas também trabalhar com a proteção dos caminhos. E não tinha exemplo melhor do que os peptídeos, aqueles que já estão no coração, que é a própria defesa do coração. E o que a gente tentou fazer? Foi aumentar a atividade desses já inatos para ajudar o sistema imunológico, mas para isso a gente precisa inibir essa outra enzima que também é para poder ajudar os níveis depois de 20 anos tentando fazer isso, com diferentes compostos e diferentes experimentos, a gente conseguiu ter um tanto de sucesso. E isso foi num estudo clínico que comparou os bloqueadores, além neprolacina, seus inibidores, e os bloqueadores do sistema e beta-bloqueadores.
reduzindo assim a morbidade e a mortalidade, como vocês podem ver aqui, em 20%. E também a mortalidade por todas as causas. Então as coisas mudaram bastante em 2014. De repente, a gente renovou a nossa esperança para o tratamento da insuficiência cardíaca. E eu quero terminar a minha palestra falando que tem muitas esperanças, muitas outras coisas que nós acreditamos que podemos fazer para a insuficiência cardíaca. Nós estamos realmente levando os limites da terapia cardíaca para uma nova fase. A gente quer estender o efeito da neprostentina nos pacientes, diminuindo a fração de ejeção com a insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, onde nós não temos fortes evidências de que nós podemos reduzir a mortalidade e a morbidade com outros medicamentos. Apesar do Mark Pfeffer ter dito que com os corticóides minerais a gente possa ter algum tipo de melhora. Mas nós temos algumas dúvidas ainda aí. Mas a gente se pergunta por que a inibição pela neprilisina pode ser benéfica para os pacientes com insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada. E aqui nós temos resumido tudo isso, e os pacientes com a insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada têm uma resposta reduzida à carga de volume. Esse é um dos problemas. O segundo problema é que quando os peptídeos que se ligam aos receptores das células, como nos cardiomiócitos, a gente tem os GMPs, os peptídeos C, GMP, PKG, que se ligam na enzima com essa enzima. A atividade é regulada para as pessoas que têm insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada. Então, essa enzima aumenta não só reduzindo a secreção dos peptídeos, mas também ele se liga aos receptores celulares. E a resposta do segundo mensageiro é reduzida por causa da regulação dessa enzima. Então, o CGMP é algo crítico na regulação do relaxamento e da contração do coração. E, além disso, nós também fizemos uma prova de conceito, um estudo de fase 2 com valsartana e sacubitril, provando que ela reduz a NT-proBNP, a troponina e também o tamanho do átrio lateral. E acreditamos que isso acaba reduzindo também a pressão ventricular. Então, nós desenhamos e conduzimos e acabamos de concluir esse grande estudo de fase 3 sobre mortalidade e morbidade sobre a valsartana nos pacientes que apresentam insuficiência cardíaca sintomática. E nós tivemos os resultados divulgados na última sexta-feira, mais conhecido como ontem. Então, ele é o maior estudo em relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Vocês podem ver aqui 4.822 pacientes. O Brasil contribuiu para esse estudo, assim como 42 outros países do mundo, e nós descrevemos o desenho e as características da linha basal desse estudo de uma forma bem interessante. Vocês vão poder ter a oportunidade de ler, e só queria destacar duas coisas, mostrando que ele é diferente em relação à insuficiência cardíaca, que geralmente nós temos 20 a 25% dos pacientes, por exemplo, no Paradigm, que eram mulheres. Aqui vocês podem observar que no Paragon nós temos 52% de mulheres, pacientes do sexo feminino, e uma década mais velhos, numa média de
73 anos, ao invés de 60, como no Paradigm. Então, é uma população de pacientes bastante distinta, com um fenótipo bastante característico. E eu roubei esse slide do Mark, porque ele mostrou ontem que o meu colega Fred, ele vai apresentar os resultados desse estudo no congresso da ESC daqui a algumas semanas. Então, esse vai ser um ano muito interessante para a insuficiência cardíaca. E essa é uma das razões pela quais isso vai ser tão interessante. E nós temos algumas outras coisas que estão acontecendo com valsartana e nessa parte do mundo, vocês sabem muito melhor do que eu. Aqui nós temos esse estudo sobre doença de Chagas. Esse tipo de insuficiência cardíaca é bastante mortal, ele traz bastante morbidade, muito pior do que as outras formas não isquêmicas de insuficiência cardíaca, aumentando a mortalidade e a morbidade. E nós temos muitos casos para poder realizar um estudo clínico amplo sobre o assunto. E recentemente, um estudo foi enviado, conduzido pelo Renato Lopes, aqui do Brasil, mostrando a valsartana, principalmente na insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida causada pela doença de Chagas. A gente vai ouvir bastante sobre esse assunto. E nós temos outras coisas no pipeline de projetos. Outra forma de aumentar o GMP intracelular é estimular uma enzima que produz o SGC, que é feito por um medicamento chamado vericiguat. E a gente sabe que temos um grande estudo chamado Vitória, com cerca de 4.875 pacientes randomizados para o placebo ou o novo medicamento, e ele ainda ele acabou de concluir a randomização. E nós vamos ver agora o follow-up para em breve termos os resultados do estudo Vitória. Como vocês podem ver, nós temos muitas coisas acontecendo, muitas coisas empolgantes acontecendo para a insuficiência cardíaca. E até mesmo nós revisitamos as inotropinas para a comunidade da insuficiência cardíaca. E nós temos uma nova era, onde nós temos, como por exemplo, o Omecamvit mecarbil, que não tem as características de uma inotropina característica, mas também melhora a duração da sístole, mas não aumenta o cálcio intracelular e nem o DPTD máximo, que não é alterado, e os outros agentes aumentavam o risco de arritmia ventricular e morte súbita. Então, as características farmacológicas da ação desse medicamento é uma prolongação da sístole durante uma melhor ligação da miocina. Nós fizemos essa prova de conceito com esse medicamento, como geralmente nós fazemos, as barras roxas, nós analisamos o novo medicamento, e em cinza nós temos o placebo. E vocês podem observar, por exemplo, diferente de qualquer outro tipo de inotropina, nós temos uma redução da frequência cardíaca que mostra uma redução do tônus simpático, e nós temos uma redução do volume, um aumento da fração de ejeção. Então, são efeitos que nós esperamos que se traduzam
para uma melhora dos desfechos clínicos, mas como nós aprendemos de outras experiências, a insuficiência cardíaca e outras áreas de estudo, os desfechos não são preditores de benefícios clínicos. E como uma consequência, a gente tem que fazer um grande estudo de fase 3 e nós estamos realizando o Galactic HF, é um grande estudo com mais de 8.000 pacientes que foram inscritos. A gente acabou de concluir essa semana o recrutamento e totalizando 8.258 pacientes inscritos nesse estudo. E de forma bastante interessante, um quarto desses estudos foram incluídos durante a internação com uma descompensação cardíaca. E é isso que é tão interessante sobre esse medicamento. Não reduz a pressão arterial, não afeta a função renal, não é diferente dos medicamentos que a gente está familiarizado. Poderia ser utilizado em qualquer outro paciente com insuficiência cardíaca, além dos outros medicamentos. Além disso, aqueles pacientes que têm uma função sistólica reduzida. E como nós ouvimos bastante ontem, talvez por acaso, por sorte, nós tivemos essa descoberta incrível dos inibidores de SGLT2 que podem reduzir o risco de insuficiência cardíaca incidental. Em outras palavras, podem reduzir o risco de você ter uma insuficiência cardíaca que vai resultar numa hospitalização. Nós observamos isso, como discutido ontem no EMPER, em 2015, e a cada 2 anos desde então, nós temos um outro estudo com outro medicamento na mesma classe, mostrando os mesmos benefícios. E como vocês podem ver aqui, está resumido para os 3 principais estudos que escreveram uma ampla miríade de pacientes com diabetes tipo 2, e cada um deles tem uma redução substancial na hospitalização por causa de insuficiência cardíaca. E o novo estudo, aquele que está observando a diabetes tipo 2 com doença renal crônica, aumentando a excreção de albumina, é bem semelhante, com 39% de redução na hospitalização devido a esse problema. A gente tem que continuar para conseguir entender quem poderia utilizar esses medicamentos, não só para prevenir a prevenção da insuficiência cardíaca, mas também tratar os pacientes com uma insuficiência cardíaca já estabelecida. E uma das perguntas que a gente também quer fazer é se nós podemos utilizar esses medicamentos para tratar os pacientes com insuficiência cardíaca que não têm diabetes. Então, por que você vai dar um medicamento para diminuir a glicose sérica para os pacientes sem diabetes como tratamento para insuficiência cardíaca? E nós temos 2 razões para fazer isso. Uma é que esses medicamentos podem ter uma ação não dependente da glicose. Então, vocês podem ver, como foi já mostrado ontem, nós estamos familiarizados com esse início rápido dos benefícios de um inibidor de SGLT2, reduzindo o risco de insuficiência cardíaca. E isso não se encaixa com os nossos conceitos anteriores, que se desenvolvem de uma forma mais devagar, com os benefícios metabólicos, reduzindo a glicose sérica. E todos os inibidores de SGLT2 têm um efeito tão rápido nos pacientes com diabetes que diminuem a insuficiência cardíaca. Talvez só por causa da diurese você diminui a sobrecarga do sistema todo, e talvez porque eles protegem o rim. E os rins desenvolvem um papel importante na consequência que causa a insuficiência renal. E aí nós temos aqui, já falamos disso ontem, nós temos uma eficiência metabólica. Nós também temos hipóteses que esses agentes atuam em outros caminhos dos
miócitos. Bom, mesmo se esse medicamento só diminuir a glicose, ele ainda é relevante para a grande maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca. Porque o Mark vai lembrar, mas há muito tempo atrás, quando nós realizamos esse programa CHARM, nós coletamos biomarcadores, e vocês conhecem em diabetologia, e eles observavam essa glicemia no programa CHARM. Eles observavam os pacientes HFF e no HFpEF patients, os pacientes HFpEF, e mostram os indivíduos com uma hemoglobina glicada normal, e eles representam menos de 1/5 dos pacientes com esses dois fenótipos de insuficiência cardíaca. E não só isso, mas nós sabemos que esses pacientes rapidamente progridem para desenvolver esse problema de glicemia e diabetes. Então, a maioria dos nossos pacientes com insuficiência cardíaca tem questões de glicemia que precisam ser tratadas. Bom, nós estamos respondendo essa pergunta para os inibidores de SGLT2 para os pacientes com insuficiência cardíaca estabelecida, e se eles são eficazes até mesmo para os pacientes sem diabetes tipo 2, porque nós temos 5 estudos em andamento observando essa questão. E eu vou rapidamente mencionar esses estudos. Nós temos 2 grandes estudos com pacientes de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E eu não vou entrar nos detalhes, mas o que é mais importante desses estudos é que eles incluíram os pacientes com e sem diabetes do tipo 2. Nós publicamos o desenho do estudo DAPA Heart Failure. E, novamente, vocês podem ver que o Brasil, de todos os países do mundo, foi o que recrutou mais pacientes do DAPA Heart Failure. Então, se você é um desses investigadores, muito obrigado, porque vocês fizeram com que esse estudo fosse um grande sucesso na parte de recrutamento por enquanto. Então, aqui umas imagens rápidas sobre os pacientes desse estudo. São características dos pacientes, mas uma das coisas que eu gostaria de destacar é que somente 42% dos pacientes apresentam diabetes tipo 2, e isso não é uma característica dos outros pacientes de estudos de insuficiência cardíaca. A grande maioria nos outros estudos tem diabetes tipo 2. Então, nós vamos testar a hipótese de que esse medicamento também é um bom tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida sem diabetes. Desculpem. E nós esperamos que os médicos americanos aceitem a nossa apresentação no nosso próximo congresso, para a gente poder apresentar os resultados do DAPA-HF na nossa reunião anual, tendo a apresentação desses novos 2 estudos grandes mostrando os resultados. Nós temos 2 estudos amplos com o inibidor de SGLT2, com pacientes com HFpEF, e novamente com e sem diabetes tipo 2, o Emperor Preserve e o Deliver, aqui conduzido pelo Solomon em Boston. E o 5º desses grandes estudos é o Soloist. Ele é um pouquinho diferente, porque ele utiliza um agente diferente para pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca descompensada, e somente inscreveu pacientes com insuficiência cardíaca e diabetes. Então, esse é o 5º dos grandes estudos que nós estamos aguardando ansiosamente os resultados. Eu gostaria de reiterar algo que o Pfeffer falou ontem, e é interessante que somente em 2015 que nós obtivemos o resultado do Emperor, e em 2019 é quando esses novos estudos para uma área de doença tão específica
terminou isso. Então a gente está indo um pouco além, estamos dando uma esticada nesse limite do que a gente pode fazer com o nosso conhecimento. E esses novos estudos, de certa forma, tratam do que nós precisamos pensar muito mais. E esse é o nosso paciente como um todo. E ele tem diferentes comorbidades, e nós temos outros estudos que estão tratando de comorbidades específicas desse paciente. Assim como a diabetes, ele é comum em pacientes para insuficiência cardíaca, coisas que a gente não entende muito bem, como, por exemplo, a deficiência ferropriva. Então, nós temos alguns estudos, 4 na verdade, observando se a terapia com ferro melhora os desfechos daqueles pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ontem foi mencionado a apneia do sono, então a gente está tratando de cada uma dessas comorbidades conforme ela pode melhorar os desfechos daqueles pacientes com morbidades múltiplas. E por fim, eu vou mencionar uma área que eu não trabalho, mas que nós não podemos ignorar. E nós tivemos o 50º aniversário do transplante cardíaco na África do Sul. Então, nós temos novas ciências que podem levar a novos desenvolvimentos clínicos em insuficiência cardíaca, utilizando essa tecnologia de edição de gene. E parece ser possível remover o retrovírus endógeno de porcos, que é muito interessante porque nós paramos de utilizar os pericárdios desse tipo de animal para os seres humanos, e aí nós conseguimos parar de ter essa infecção entre espécies, principalmente para os pacientes que estão na fila de espera do transplante cardíaco. E claro que nós temos também novos dispositivos que podem remover a necessidade, até mesmo do pensamento de um transplante. E vocês podem ver aqui as evidências mais recentes do que o HeartMate 3 é superior ao HeartMate 2, e os desfechos que os pacientes estão tendo, claro que pacientes selecionados, são impressionantes em comparação com as alternativas para os pacientes com insuficiência cardíaca em estágio terminal. Eu não vou falar sobre a terapia celular, porque eu não sei muito, e porque eu acredito que essa corrida esteja sendo ganha pelas máquinas do que pelas células. Mas essa é uma discussão é um assunto para uma maior discussão. Então, esse slide resume todos os estudos de fase 3 de morbidade e mortalidade que estão sendo conduzidos para insuficiência cardíaca, não falando dos estudos adicionais que analisam novos medicamentos e pequenas populações que talvez nunca cheguem na fase 3. Esses são aqueles grandes estudos que vão mudar as diretrizes e mudar a forma com que a gente pratica a nossa medicina. Então, nós tivemos muito progresso em 30 anos. Esse slide mostra uma redução gradativa na mortalidade. Esse é uma meta-análise linda feita pelo Burnett, que fala de todos os estudos publicados com todos esses medicamentos diferentes. Vocês podem ver aqui, quando nós começamos com esses inibidores, até o que eu chamaria como os 4 pilares do tratamento de insuficiência cardíaca, que é reduzir a fração de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzido. São o antagonista do receptor de mineralocorticóide, os betas-bloqueadores e assim por diante. A hazard ratio vai até 63%.
com uma redução de risco. E eu acredito que a gente possa obter mais coisas no futuro, e acredito que nós estamos vivendo num momento muito interessante para a insuficiência cardíaca, e a gente está fazendo progresso com a valsartana, com o sacubitril, e nós temos também novos mecanismos e novos estudos, novos tratamentos e novos estudos, que a qualquer momento nós vamos mudar a história da insuficiência cardíaca. Então, às vezes, as pessoas respondem para o que está acontecendo não só com a insuficiência cardíaca, mas com tudo que a cerca. E nós também vamos relatar em breve um novo estudo com HFpEF, porque essa é a Cinderela do fenótipo de insuficiência cardíaca. Nós temos um estudo novo, como eu mencionei, o Paragon Heart Failure, que tem 2 novos estudos com os inibidores de SGLT2, e nós não chegamos no nosso limite. Ainda temos muita coisa para fazer. Obrigado.